que a Terra é quadrada? Ou será que ela é plana? Não, não, não. Ninguém seria burro o suficiente para acreditar que a Terra é plana. Será que a chuva cai deitado? Cai de pé? Não, 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 não. Eis a questão. Ela cai de pé ou cai deitada? Nossa, que martírio esses questionamentos dentro da minha mente. Eu preciso relaxar um pouco. É verdade! Hoje tem historiando com o Rodrigo Bastos. Finalmente alguma coisa divertida nessa Atenas. É tudo um martírio pra mim, eu questiono tudo. Finalmente algo que eu possa acreditar. Fala aí galera estoica, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, sou professor de História e hoje vamos conversar sobre o primeiro cientista que pisou no mundo. Vamos falar do discípulo de Platão, o Aristóteles. Mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta que a gente já vai conversar. E hoje vamos falar do primeiro cientista do mundo. Vamos falar de Aristóteles, galera. Se você não assistiu os outros vídeos do Sócrates e o vídeo do Platão, assista antes de assistir esse. Clica aqui que vocês vão poder assistir e se preparar para esse vídeo. E se você já assistiu, fica por aqui mesmo, que o conteúdo está imperdível. Então, Aristóteles nasceu em Estagira em 385 a.C. Estagira atualmente fica no norte da Grécia, mas na época ficava ali perto da Macedônia. E quando ele era criança, o pai dele, Nicômaco, era médico e ele foi solicitado pelo rei da Macedônia na época para tratar a saúde dele. Esse rei era avô do futuro Alexandre o Grande. Então, desde pequenininho, o Aristóteles acompanhava o pai quando ele ia medicar, quando ele ia exercer a função dele de médico. Só que ele já era de outro setor, ele gostava de observar, ele gostava de ver a natureza, se perguntar o porquê a chuva caía, como se formava a chuva. Então ele era muito questionador. Só que ele fica órfão de pai e mãe muito cedo. E quem termina a criação dele é a irmã mais velha e o cunhado dele. E com 17 anos, ele vendo que ele não tinha mais aquela referência paterna que ele tinha com o Nicômaco, o falecido pai dele, ele decide ir até Atenas, na Grécia, buscar um lugar para que ele se reconhecesse, para que ele se encontrasse, porque ele já tinha estudado, tinha contato com a medicina, porque ele viu o pai dele dar diagnóstico, tratar feridas. Então ele já era praticamente um médico. Só que não era isso que ele queria na vida dele, então ele precisava achar um rumo para seguir. E chegando lá, ele fica entre duas academias escolares que poderiam formar ele. Ele fica entre a escola de Sócrates. Essa escola tendia a ensinar e formar políticos, futuro político da polis de Atenas. E a academia platônica, que ele ouvia falar que desenvolvia a parte da ciência, metafísica, estudar o além corpóreo, o que é ilusão e o que não é, a filosofia. Até que ele vai escutar uma aula de Platão. E ele vai meio despretensioso para essa aula. E quando ele chega lá, ele realmente se encontra. Ele relata nos livros dele que parecia que ele tinha encontrado um familiar que ele não via fazia muito tempo, quando ele olha para Platão. E o Platão sente a mesma coisa, como se fosse um filho para ele. Ele já se matricula na academia platônica. E Platão, vendo que ele era muito inteligente,
já coloca ele para ensinar retórica na academia. Ele não vira nem aluno, gente, ele já entra como professor. E o Platão dava aula para ele nos bastidores. Ele ensinava, ele era um professor da academia platônica, mas tinha aulas com o Platão. Ele ficou 20 anos na academia e ele só saiu porque Platão morreu em 348 a.C. E com a morte de Platão, ele não podia assumir a academia platônica. Por quê? Lembra que a gente já conversou sobre Atenas e só era cidadão, só podia exercer alguma coisa na polis se fosse um ateniense legítimo? Se você não assistiu ainda no nosso vídeo de Atenas, ó, clica aqui que vai estar disponível para você estudar e chegar nesse vídeo com tudo, galerinha. Mas então, ele era macedônico, ele não podia assumir a academia platônica. Ele, muito chateado nessa situação, ele decide sair de Atenas e ir até Macedônia, no lugar que ele já era acostumado a viver desde pequenininho. E quando o rei Felipe II fica sabendo que o Aristóteles ingressou na Macedônia, porque o nome dele ficou conhecido como o maior aluno de Platão em Atenas, era conhecido também por contrariar os pensadores dentro da academia. Então ele decide chamar o Aristóteles, o Filipe II, e coloca ele como preceptor do filho, que era o Alexandre Magno, futuro Alexandre o Grande. Preceptor, gente, é como se fosse um professor, só que ele é além disso, ele cuida da moralidade também do aluno. Então são ensinos filosóficos, ensinos tratam a intelectualidade, mas não só isso, também a moralidade, como esse ser vai agir no futuro. Então é um pouco mais profundo do que ser apenas o professor que cuida da educação. Era a educação intelectual e a educação moral. Ele ficaria como preceptor de Alexandre o Grande até os 16 anos. Mas como o menino gostava muito dele, ele ficou até os 20, quando ele vira rei da Macedônia, pelo fato do pai dele morrer. E isso influenciou demais, gente, a vida do Alexandre o Grande. Tanto que muitas pessoas colocaram o apelido dele de rei filósofo, pelo fato de ele ter tido como preceptor o Aristóteles. E com isso, com o trabalho finalizado, ele decide voltar para Atenas, o Aristóteles, com o apoio também do Alexandre o Grande. E ele decide abrir uma escola própria. Já que ele não podia assumir a academia platônica, ele decide abrir a sua própria escola. E ele coloca o nome de Liceu. Os alunos dele eram chamados de peripatéticos. O que significa isso? Peripatéticos, a etimologia grega, significa andante, seres que andam. O porquê? O Aristóteles, como eu já disse no começo do vídeo, ele sempre gostava de observar, andar, comentar. E os alunos, ele ensinava os alunos dele dessa forma. Ele pegava, começava a andar e nisso ele ia comentando, ensinando na prática. Ele dizia que um ensino teórico era insuficiente. Se o ser não aprende na prática, aquilo não vai adentrar dentro dele, ele só vai saber aqui, mas não aqui. E é em Atenas que ele começa a escrever os seus livros. Gente, se hoje a gente tem biologia, se hoje a gente tem física, química, tudo que as ciências naturais nos dão para estudar, e as exatas também, foi por causa de Aristóteles. Ele dissecava os animais junto com os alunos para observar se tinha osso, se não tinha, se era um animal vertebrado, invertebrado. Surge essas questões com o Aristóteles. Então ele tem um papel importantíssimo no quesito ciência, no quesito da racionalidade, de questionar as coisas. O primeiro cientista, o primeiro que começou a questionar a ordem natural das coisas. O Aristóteles casou 2 vezes, gente. Ele casou com a primeira mulher ele se divorciou e casou com outra. E ele teve apenas um filho com a segunda esposa dele.
e o filho dele chamava Nicômaco. Ele pôs o nome do pai dele. E ele ensinava tudo pro filho dele. E ele começa a trabalhar uma coisa que a gente usa demais hoje, que é a lógica. Aqueles raciocínios lógicos, aquelas questões de lógica, de você abordar uma questão e tentar pensar numa solução mais lógica. Então a lógica começou a surgir com Aristóteles também. Mas esse ensino dele duraria pouco tempo. Por quê, gente? Porque o Alexandre o Grande morre. Com a morte dele, pelo fato de ele ser um grande conquistador, saber demais táticas militares, várias nações tinham ódio dele. E Atenas não era diferente. Começaram a ter um ódio tremendo de macedônicos. Uma xenofobia por macedônicos. E o Aristóteles era macedônico. Como ele sabia da história de Sócrates, porque o Platão contou para ele, ele com medo de ter o mesmo final, porque parecia que as coisas decorreriam da mesma forma para ele, ele foge e vai para Macedônia novamente. E ele vive em Cádiz até a sua morte em 322 a.C. Ele morreu com 62 anos, galerinha. Gente, uma curiosidade muito interessante é que, por mais que o Aristóteles tinha todas as boas intenções de observar, de questionar, é lógico que para a época, que ele não tinha uma tecnologia, que ele não tinha nada, ele foi o primeiro, ele errou em muitas coisas. Ele dizia que a função do cérebro no corpo era esfriar o corpo. Ele dizia que casais jovens, se fossem ter um filho, teriam um filho fraco, um filho provavelmente deficiente. Então várias questões que ele falava que se você jogasse dois corpos na gravidade, o mais pesado era o que caía, e a gente sabe hoje que não é bem assim, depende de densidade. Só que ele era o primeiro. O erro que aconteceu nisso tudo foi que a Igreja Católica, tempos depois, pega os escritos de Aristóteles e leva isso como uma verdade. Tudo que ele falou. Então era assim, se alguém investigar e em algum momento essa investigação fosse em confronto com o que o Aristóteles tinha dito, a pessoa tinha que cancelar a investigação. Foi terrível, porque se você for lembrar, depois teve Copérnico e Galileu Galilei que quis questionar sobre se a Terra era redonda, se não era quadrada, não tinha ponto fixo, questionar as gravidades, como a chuva cai. E por causa disso eles foram perseguidos. A Igreja Católica usava os escritos de Aristóteles para ir contra esses cientistas, tentando progredir. É um pouco irônico, né, galerinha, a história. Um cara que sempre criticou isso, essas coisas da metafísica, ele sempre foi mais razão do que fé. Não é que ele era ateu, mas ele sempre tentou ir mais pela razão do que pela fé. O que ele sempre questionou em tudo, questione sempre, era a lei dele máxima, sempre questione, até a mim próprio, porque eu posso estar errado. Os escritos dele foi usado como uma máxima inquestionável. São algumas pegadinhas que a história faz que é um pouco até cômica, né, se você for observar. Mas o que eu estou falando, gente, é da Igreja Católica antiga, na época da Inquisição, das perseguições religiosas. Então não estou fazendo uma crítica à religião católica. Eu estou só abordando fatos da história que aconteceram nessa época. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se realmente gostaram, deixa aqui o seu like para fidelizar a nossa amizade, essa confraternização no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui porque o conteúdo está cada vez melhor. Você que ainda pensa em passar no Enem, naquele vestibular difícil, aquelas questões filosóficas, questões históricas, dificílimas para você, se inscreve aqui e assiste as playlists, que com certeza você vai conseguir resolver essas questões que tiram suas noites de sono. E também tem o meu Instagram,
Historiador Bastos. Lá tá bem legal também, acompanha lá, galera, que o que eu não passo aqui de conhecimento, eu tô passando lá. Então um grande abraço, fiquem em paz e se superem sempre. Estamos juntos!